Olá, eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos tratar da Lava Jato, mais uma vez, mas a necessidade que nós sentimos de, num futuro próximo, fazermos uma CPI da Lava Jato, para saber todos os males que ela causou ao país, sob o aspecto político, sob o aspecto econômico, a destruição da soberania e impediu o processo de desenvolvimento e acabou gerando a farsa que é o governo de Jair Bolsonaro. Beth, quem vai nos ajudar hoje a apresentar esse tema importantíssimo? Olá, Cacai, já está aqui conosco, aqui no vídeo, para todos os que nos acompanham. Muito obrigada por você ter atendido o nosso convite para um assunto importante, interessante, que a gente volta a tratar aqui no programa. Então, vou fazer uma pequena apresentação, porque o currículo do Cacai é extenso, é um currículo invejável, mas ele é advogado, criminalista, mineiro, graduado pela Universidade de Brasília e com uma larga experiência na defesa do direito de defesa e na defesa dos direitos da pessoa humana. Ele é colaborador da OAB, Seção Distrito Federal, e do Conselho Federal da Ordem. Na defesa dos direitos da pessoa humana, ele já ocupou a secretaria relativa ao tema no Ministério da Justiça na época da Constituinte, em 86, 87. É membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, além de ser fundador do Instituto de Garantias Penais e do Movimento Antiterrorismo Penal. Então, como eu disse, ele é dono de um currículo invejável, mas o que importa aqui para o nosso tema hoje é que o fato dele ter sido advogado de 11 políticos e empresários investigados pela Lava Jato. Então, Cacai, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez por atender e nos acompanhar nessa conversa aqui hoje. Oi, Beth, Jorge, uma alegria enorme para mim estar com vocês aqui. Eu acho que o mote desse programa é um mote que me instiga muito, porque eu, desde o primeiro momento, enfrentei a Lava Jato, ainda quando esse juiz era um semideus, junto com a República de Curitiba. E quando nós conseguimos as vitórias, que infelizmente conseguimos ao longo do tempo, imediatamente após o julgamento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no Supremo, a minha primeira manifestação foi exatamente nesse tom que agora eu tenho o prazer de ver o Jorge falar, que é a necessidade de fazermos um enfrentamento do que estava por trás de uma operação que claramente, eu digo isso desde 2015, se estruturou com um objetivo político. Em 2015, quando ainda a operação era a mais poderosa do Brasil, eu me lembro que escrevi um artigo na Folha de São Paulo, Que País Queremos?, onde eu dizia que todos nós queremos o combate à corrupção, mas que nós queremos um combate dentro dos limites constitucionais. E aos poucos nós fomos demonstrando, aos poucos não, ao longo do tempo, o Brasil sangrou muito, com prisões desnecessárias. O meu sócio, o Álvaro, ele fez agora um belíssimo trabalho de mestrado na UNB, onde ele aponta caso a caso todas as prisões preventivas da Operação Lava Jato. E, na minha visão, eu estou prefaciando o livro dele agora, com evidente intenção de perseguir as delações para conseguir um objetivo político. Esse era o projeto da Lava Jato, era um projeto político. E que, para eles, deu certo no primeiro momento, porque eles foram os principais eleitores desse governo fascista que hoje aflige o país. Então, eu quero parabenizá-los por essa discussão. Eu acho ela necessária. Eu lembro que, quando terminou o julgamento, eu recebi vários repórteres pelo fato de eu advogar para, na verdade, mais de 30 pessoas na Lava Jato, empresas, e eu me lembro que a primeira resposta que dei foi o seguinte: está na hora agora de dar o segundo passo, que é descobrir o que estava por trás desse grupo que coordenou a mais nociva operação contra os interesses brasileiros. E, imediatamente, determinado ministro supremo, é assim que saiu a minha manifestações em alguns meios de comunicação, veio questionar
dizendo, olha, só falta agora o advogado falar que tem que investigar o juiz e os procuradores. Nesse momento eu vi que eu tinha acertado claramente no alvo. Então eu acho que isso é importantíssimo, não pode ficar impune aqueles que a pretexto falso de cometer o crime, de combater o crime, o juiz não tem que combater crime, o que fizeram foi, na verdade, vários crimes, inclusive contra a Constituição Federal. Cacai, assim, vamos tentar montar uma linha do tempo, essa linha que teceu essa urdidura aí desse golpe, da Lava Jato, porque quando ela apareceu, foi formada lá em 2014, ela foi recebida com uma ambiência, uma conjuntura que né, pelos meios de comunicação, pela burguesia, pela opinião pública, como se fosse uma grande conquista da democracia brasileira. Mas a gente sabe que não foi bem assim como você já começou a dizer. Então, mas se a gente pudesse voltar no tempo, naquela conjuntura, ou até anterior, como você justificaria ela ter sido tão bem acolhida? É possível a gente fazer um julgamento, uma ligação do julgamento político do Mensalão com o processo de impeachment da presidenta Dilma e também com o início da Operação Lava Jato? Vamos explorar assim, um pouquinho mais da conjuntura que permitiu o surgimento da Lava Jato. Olha, a sua pergunta é interessante, ela remete a uma reflexão que eu me sinto habilitado para fazer, porque eu advoguei, inclusive, no caso do Mensalão, bastante. Meu cliente foi o Duda Mendonça, que foi absolvido, inclusive, no plenário do Supremo. Um dos poucos que foi absolvido. Naquele momento do Mensalão, era outra conjuntura. Ali houve uma tentativa de certa forma, vitoriosa por parte do Ministério Público e também por parte do Judiciário, de uma instrumentalização do Judiciário e do Ministério Público com o que eu chamo de espetacularização do processo penal. Naquele momento, houve uma criminalização não só da advocacia, mas especialmente da política. Era uma forma que você tinha de dominar os meios políticos do Brasil. O Mensalão, com aquela transmissão ao vivo, o presidente, à época do Supremo Joaquim, chegou a retirar as sessões de terça-feira, onde se julgava habeas corpus, para poder, e aí não tinha transmissão ao vivo, para poder ficar a maior parte do tempo possível no ar. Era um espetáculo, um triste espetáculo. Foi naquele momento que houve essa popularização dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Naquela época já ninguém conhecia quem eram os 11 ministros, os 11 julgadores da seleção brasileira, mas sabiam de cor o nome dos ministros supremos. E para isso foram vários fatores que contribuíram. Inclusive, eu sou um crítico desde o primeiro dia, a TV Justiça. A TV Justiça, ela pode ser muito interessante para discutir a questão do afetivo, a questão da terra, questões que as pessoas têm interesse em saber e participar, mas nunca o processo penal. O processo penal é fato e esse televisionamento é um pré-julgamento sem previsão legal. Por exemplo, eu ganhei, como advogado, o caso do Duda Mendonça no plenário do Supremo Mensalão. No entanto, ele teve que abrir empresa fora do Brasil, porque ele falou, Cacai, no imaginário popular, eu fui condenado. Então, ali começou a criar esse caldo de cultura da espetacularização do processo penal e da criminalização da política. Eu diria que há uma forma de passagem depois para a Lava Jato, mas aí a Lava Jato foi muito diferente. A Lava Jato, eu participei desde o primeiro momento. No primeiro momento, 14 de março de 2014, eu fui chamado numa primeira prisão que teve em Brasília, num posto de gasolina, por isso que se chama Lava Jato, a operação, as pessoas às vezes não sabem disso. E naquele momento não existia nada muito interessante por trás. Posteriormente, eu fui advogado do Alberto Youssef, e o Alberto me disse que, eu falei com ele, se você fizer delação, é um direito seu, mas eu conheço parte da sua delação, posso presumir, eu não advogarei. E eu estava até em Paris, quando recebi a notícia de que eu tinha entrado com habeas corpus com uma tese muito interessante no STJ, e os procuradores, ao lerem a tese, exigiram dele que ele desistisse daquele habeas corpus. Eu achei um escândalo, um escárnio, exigir que alguém desista de um instrumento que pode dar a liberdade. Aí eu comecei a sentir
que existia alguma coisa por trás. Saí numa petição muito vigorosa, inclusive, que fiz, e comecei a observar aquela capilaridade que começou a haver na Lava Jato. Eu tenho que reconhecer, Beth e Jorge, que naquele primeiro momento, quando, por exemplo, um diretor da Petrobras se voluntariou e entregou mais de 100 milhões de dólares, aquilo chamou a atenção de todos nós. Demonstrou que existia um núcleo podre dentro daquela instituição, que não tinha nada a ver com a política necessariamente, e muito menos com essa estrutura da política federal. Me lembro, fizemos parte de um filme agora, um filme da Guta, que merece ser visto, que é Amigo Secreto. O Moro, ao fazer o interrogatório do Lula, ele é muito frágil intelectualmente, ele é um indigente intelectual. E o Lula é um homem brilhante. Eu não sou petista necessariamente, nunca tive filiação partidária, mas ele é absolutamente brilhante. Ele começa a perguntar, o Moro pergunta, mas você foi quem indicou o diretor da Petrobras, você não sabe nada disso? Quer dizer, então foi criado um ambiente para poder criminalizar aqueles que eles queriam criminalizar, porque era um projeto de poder. Se nós não olharmos a Lava Jato sob o prisma que eu, em 2015, comecei a correr o Brasil, eu fazia 2, 3 debates por mês no Brasil inteiro, numa época que ninguém quase criticava a Lava Jato. Se nós não olharmos sob o prisma da tentativa de instrumentalizar o Judiciário e o Ministério Público como projeto de poder, nós não vamos conseguir entender a profundidade de onde esse grupo chegou. E aí, aos poucos, fomos vendo os apoios de outros países, especialmente de grupos americanos, fomos vendo o apoio da grande mídia, o apoio de parte do empresariado, até que começou a bater no lombo deles. Então, era uma estratégia muito bem montada. Felizmente, sob um aspecto, esse Moro, repito, que é um indigente intelectual, no meu ponto de vista, ele jamais almejou o Supremo. As pessoas que o conhecem, que conhecem a Operação Lava Jato, sabem que ele não teria condição de sentar no plenário do Supremo com uma TV de justiça aberta para discutir com o Lewandowski, com o ministro Gilmar. Ele não tem nenhuma condição. Ele tinha um projeto de poder que, para ele, naquele momento, viabilizou, porque ele tirou o Lula e ainda com a toga nos ombros. Ele mercadejou com a toga, porque ainda juiz ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, que ele tinha sido o principal eleitor. Isso aí, para um menino de estudante de direito, de primeiro ano de direito, sabe que isso é corrupção. Ele corrompeu o sistema de justiça, porque ele, ainda com a toga nos ombros, aceitou ser ministro do governo que ele elegeu. E deu certo para eles. Nós temos que pensar sobre esse aspecto. A história tem que ser vista sob uma forma de melhorar o futuro, mas também tem que ser retrospectivamente. Ele ocupou o Ministério da Justiça com um poder enorme no início do governo, junto com o seu cúmplice, junto com o presidente da República. Ele abriu mais de 100 inquéritos sobre o julgo da Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalistas, intelectuais, estudantes, inimigos, entre aspas, desse governo fascista que se instalava no Brasil. E depois saiu por uma briga de quadrilha, não foi nenhuma questão ideológica, não foi nada disso. Então, tem pontos gravíssimos que ainda não estão devidamente explicados, como essas duas fundações que, felizmente, o ministro Alexandre conseguiu bloquear, que nós teríamos um partido político do Moro e da República de Curitiba que já nasceria com a coordenação de alguns bilhões. Depois, é importante ver que eles falam, mas nós conseguimos repatriar nas delações 14, 15 bilhões. Há estudos sérios que demonstram que o Brasil perdeu quase 300 bilhões por causa dessa ação nefasta desse grupo. Isso sem contar a quebra absoluta da estrutura de uma área tão importante como a área das grandes empreiteiras do Brasil. Nós tínhamos orgulho do trabalho que elas faziam fora do Brasil. E a entrega do pré-sal. Quer dizer, quem foram as empresas que ganharam com isso? Tudo isso tem que ser feito nesse prisma que foi colocado no início aqui pelo Jorge. Nós temos que estudar para saber as consequências e o que estava por trás desta operação, desse grupo específico. É muito simples. Agora, as questões, eles são de uma incoerência histórica. Quando esses procuradores, coordenados pelo Deltan, levaram os tais 10 medidas anticorrupção,
Nós fizemos vários debates na Câmara, no Senado, no Brasil inteiro, para mostrar que não tinha nenhuma medida contra a corrupção. Não tinha. Ali era para diminuir o escopo do habeas corpus, para tornar a prova ilícita com possibilidade de ser usada no processo ao contrário da Constituição. Então, foram fracos em direito que eles queriam mudar a Constituição por um decreto-lei, por um projeto de lei. É algo inacreditável. Mas a estrutura estava devidamente montada. E nada disso foi feito por acaso. Então, acho que é muito boa hora, e acho que ainda é oportuno. É o que eu brinco sempre, assim, é tarde, mas ainda é tempo, né? De nós fazermos um debate aprofundado para entendermos onde estavam esses peões num tabuleiro de xadrez. Porque, na realidade, a dificuldade é que o tabuleiro é o mesmo. Mas eles, como são indigentes intelectuais, jogam dama. E nós pretendemos agora começar a jogar xadrez para entender realmente o que estava por trás deles. O Cacai, é exatamente isso que nós pretendemos com esse programa. É aprofundar esse debate, porque nós achamos, Cacai, hoje está muito claro que a República de Curitiba era um peão, era algo menor nessa estrutura, bem menor. Por que eu estou me referindo a isso? É exatamente o que a Beth falou. O Supremo Tribunal Federal, né, em 16 de março de 2016, consentiu que o Sérgio Moro fizesse aquela divulgação da conversa da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, que gerou a tal da noite da balbúrdia. 16 de março de 2016 é antes do golpe contra a presidenta Dilma. Então, eu queria saber de você exatamente isso. A gente quer aprofundar, porque nós entendemos que isso tudo é uma ligação. Esse protagonismo judicial que vem sendo criado desde o julgamento do Mensalão, como você colocou, e estamos, né, até o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que definitivamente reconhece a suspeição e parcialidade do Sérgio Moro. Então, nós vimos que tudo isso é um conjunto. Então, tem mais agentes. Como que você viu aquela noite da balbúrdia? Né, o reconhecimento do ministro Teori Zavascki, mas simplesmente o Supremo só só assinalou, não tomou nenhuma medida. Você entende que o Sérgio Moro deveria ter sido afastado da Operação Lava Jato naquele momento? Deveria ter sido pedida a prisão preventiva dele porque ele praticou um crime? Como que você viu tudo isso? Porque aquilo tinha ligação com o impeachment. Eu participei daquela noite de algumas discussões, inclusive com o ex-ministro do Supremo, com o ministro, então, em exercício, estávamos num determinado local. Eu entendo que ali houve o Sérgio Moro induziu a erro o ministro Teori. Essa é a minha visão. Não caberia ao Supremo determinar a prisão preventiva e nem sequer o afastamento. Caberia um processo dentro do CNJ para responsabilizar o Sérgio Moro, que foi, infelizmente, houve uma leniência sobre esse aspecto. O que houve foi uma pequena admoestação ali, porque acho que ele induziu a erro. O Sérgio Moro criou uma história de que esse processo estava por trás, um grande processo de tráfico, e quando fala em tráfico, especialmente dos tribunais superiores, as pessoas ficam com os dois pés atrás. A gente sabe que aquilo era um jogo político. Eu tenho uma visão, claro, é muito mais fácil você olhar para trás depois que as coisas ocorreram, né? O Supremo Tribunal, eu nem vou dizer que foi extremamente leniente naquela época. O Poder Judiciário brasileiro era um poder que os processos até chegarem no Supremo Tribunal, eles demoram muito. Eu me lembro de uma frase do Gilmar, no momento em que existia várias prisões de 2 anos, 3 anos. Eu me lembro de uma frase do Gilmar, para mim, profética, onde ele fala assim: o Supremo Tribunal tem um encontro marcado com o excesso das prisões preventivas. Só que não podia haver bypass. É difícil as pessoas que não são advogados. Eu advogo no Supremo há 40 anos. Então, demorou muito a chegar no Supremo e depois nós sempre queríamos conhecer. Isso é um fruto de uma reflexão minha. Não sou dono da verdade. Os juízes, embora ministros do Supremo, são juízes e são humanos, às vezes demasiadamente humanos. Sofrem as mesmas pressões que quase todo mundo sofre.
E nós tínhamos uma massificação dessa operação. O Sérgio Moro é um herói nacional. Quando ele saiu da 13ª Vara para assumir o Ministério da Justiça, eu dei uma entrevista para o UOL naquele dia, que o UOL deu uma página inteira, o título era Moro era um filme melancólico. Eu recebi telefonema de 5, 6 ministros do Supremo, ministro do STJ, falaram, cara, você está fora do contexto. Eu falei, não, eu sei o que eu estou pensando, pode não ser agora, mas nós vamos desnudar essas pessoas que estão instrumentalizando o judiciário. Naquele momento não era fácil, nós éramos solitários nessa defesa. Essa é a realidade. E acho que o Supremo, aos poucos, foi tendo condição de fazer um enfrentamento técnico, mas aí também com viés, não político-partidário, mas um viés de necessidade de manter a Constituição. O julgamento que, segundo os amigos do Moro, que mais o baqueou foi exatamente o processo que eu entrei. Eu fui o primeiro autor da ação direta de constitucionalidade da presunção de inocência, que nós conseguimos ganhar por 6-5 no Supremo. Era uma guerra. Não era fácil, não. A mídia inteira. Eu me lembro que quando eu entrei, o Lula não era sequer ainda processado, mas a mídia colou a minha imagem, a imagem do Lula, pelo fato de eu advoguei para 4 presidentes da República, para mais de 80 governadores, vários senadores, dizendo que eu tinha feito aquilo para poder beneficiar o Lula. Vejam bem, sendo que, na verdade, o que me fez entrar naquele processo, primeiro para cumprir uma regra constitucional para mim muito clara, depois a angústia que eu tenho no sistema penitenciário brasileiro. Mas a imprensa dava como se eu fosse advogado necessariamente do Lula. Só veio a melhorar um pouco a nossa visão para o grande público quando a Defensoria Pública virou amicus curiae. A Defensoria Pública, evidentemente, todos sabem, tem como cliente único e preferencial os negros, os pobres, os invisíveis desse grande país. Então, a guerra é muito complexa. Tudo tem ligação. Começou lá com a criminalização do mensalão, mas é diferente. Nós chegamos depois nessa farsa que foi o impeachment da Dilma. Hoje, o ministro Barroso agora reconhece que não teve crime. O próprio Temer disse que foi golpe. Porque o impeachment, aí daria um programa à parte sobre isso, é um processo político-jurídico. Se você não tem as condições políticas para fazer o enfrentamento do regime presidencialista, você corre o risco de ser impeachmentado. Você viu? O Bolsonaro, ele só não sofreu impeachment, eu fui autor daquele chamado impeachment, o grande processo de impeachment. Na verdade, nós compilamos 129 pedidos de impeachment que estavam represados com o presidente da Câmara e fizemos um super pedido de impeachment, mas nós sabíamos que sairia. Por quê? Porque os poderes imperiais contidos na presidência da Câmara faz com que sequer o processo seja levado. É um jogo político muito pesado. E agora eu vou te fazer uma reflexão para você, Jorge, para você, Beth, da importância do Supremo Tribunal nos últimos tempos do Brasil. Nós temos um presidente do Executivo completamente irresponsável. Um serial killer em matéria de crime de impeachment, um homem que cometeu diversos crimes comuns. Nós fizemos uma representação ao Procurador-Geral para que ele fosse denunciado por omissão pela responsabilidade da morte de pelo menos 1/3 dos 660 mil brasileiros. Não andou. E também tem os poderes do Procurador-Geral da República. E aí, há uma reflexão necessária de ser feita. O Congresso Nacional capturou. Parte do Congresso Nacional foi capturado pelo Executivo. Nós não temos o Congresso Nacional à altura do momento que nós estamos passando. E vou dizer, sei que muitas vezes sou criticado por isso, o Supremo Tribunal tem conseguido manter a estabilidade institucional do país. O ministro Toffoli e o ministro Alexandre, a história fará justiça a eles, especialmente naquele inquérito chamado de... Eu estava no plenário do Supremo, dia 14 de março de 2019, quando o ministro Toffoli, presidente, determinou a abertura daquele inquérito. Eu fui questionado, não a abertura do inquérito, que é ótimo, é óbvio que ele tinha direito para abrir, mas o direcionamento, a distribuição para o ministro Alexandre, e ele me disse, há muita coisa acontecendo no Brasil, é importante que você, como advogado que tem voz, eu costumo dizer, Jorge, que o direito me deu de mais importante da minha vida foi ter voz. Uhum. Poder falar com vocês aqui é uma honra e uma alegria enorme para mim. E é necessário defender que nós estamos sob uma pressão de quebra da institucionalidade. É o que nós vivemos hoje. Se o Supremo não tivesse agido como está agindo,
faço sérias críticas. Poderia ficar aqui 2 programas só com críticas verdadeiras e sérias aos ministros Supremo e ao Supremo Tribunal, onde nós tivemos, sem dúvida nenhuma, judicialização muito grande, o que fez com que eles tivessem uma postura extremamente, eu diria, até em alguns casos, algumas questões que estão fora do nosso escopo aqui, mas eles chegaram a legislar, mas, na realidade, dentro especificamente da Lava Jato, e com as consequências da Lava Jato, com essa espetacularização do processo penal e com esse presidente irresponsável, insano, que só não deu o golpe efetivo porque não tem condições para tal, não tem prestígio para tal nas Forças Armadas, mas que questionou, que tentou desestabilizar os poderes, foi o Supremo Tribunal que fez, no meu ponto de vista, e claro que isso não é uma coisa fácil, é uma coisa que merece reflexão e debate, mas que fez com que nós continuássemos a seguir uma trilha da insonoridade que eu espero desemboque no dia 2 de outubro de vez para a gente sair desse momento trágico com qual passamos. Obrigada, Cacá. Esse assunto se nós entrarmos aí no debate sobre o papel do Supremo, é bastante interessante, inclusive na reviravolta em relação à própria Operação Lava Jato, né? Quando, em junho de 2019, saíram aquela série de reportagens do Intercept, né, que foi chamada de Vaza Jato, né, o trabalho de um hacker, até que entrou nesse grupo, que é o nome de Zap, que é o nome do filme que é o Amigo Secreto, foi publicado, e eles inteligentemente procuraram os grandes veículos de comunicação, mas naquele momento esse tipo de vazamento foi absolutamente ignorado, tanto pelas forças políticas do momento, pelo Congresso Nacional e pela própria mídia que começou publicando os primeiros vazamentos, e depois se retirou tal a dimensão do que foi descoberto das irregularidades naquele momento. E essas irregularidades, a gente poderia hoje dizer o seguinte: o que estava faltando e o que está faltando ainda para essas pessoas serem punidas pelo que foi revelado por essa série de reportagens e por tudo que aconteceu depois. O que está faltando? Você já falou um pouco sobre a responsabilidade do Moro, um conluio ali dentro do judiciário. O que deveria ter acontecido, o que ainda pode acontecer no judiciário para punir exatamente essas pessoas que estão envolvidas? Eu sei que agora, no final de junho, o Dallagnol foi condenado, né? Ele está sendo investigado pelo Tribunal de Contas pelos custos realizados durante a Operação Lava Jato, beneficiamento, né, como você falou, dos fundos da Fundação, mas o que ainda falta ao judiciário brasileiro para punir aquilo que já está comprovado pelos fatos, né? Pela realidade? O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. Essa é a estrutura que nós temos no sistema de justiça no Brasil. Por exemplo, nós vemos o presidente da República cometer crimes a rodo, os mais diversos crimes comuns que deveriam ter sido levados ao plenário do Supremo. Mas, como o Procurador-Geral da República é o dominus litis, só ele pode apresentar a denúncia, nesse momento pré-processual ele é mais poderoso do que os 11 ministros do Supremo juntos. Os 11 ministros do Supremo não podem se reunir na quarta-feira e falar: vamos abrir um processo contra o presidente da República, tem que ter uma denúncia. E depois, eu brinco muito que a gente tem que ter, para manter a institucionalidade, para manter o Estado Democrático de Direito, nós temos que ter uma irritante coerência constitucional. Esses procuradores da República, quando propuseram, por exemplo, o uso da prova ilícita, que há uma proibição constitucional do uso da prova ilícita, evidentemente, para um processo que se pretenda democrático. Se tivesse passado aquilo que nós os derrotamos fragorosamente, o produto desse santo hacker que hackeou os procuradores, eu faço parte do grupo Prerrogativo, um grupo que tomou importância grande